quando o casal tem que fingir um namoro de mentirinha, eu confesso que esse é um dos melhores clichês pra mim, porque eu sei como tudo irá acabar. E é por isso que eu separei 7 livros que tem esse tipo de relacionamento. O primeiro livro que eu separei dessa categoria é um livro que é pouquíssimo comentado, mas foi o primeiro que eu li com esse tipo de clichê, que é Namorado de Aluguel. A Gia, ela está no ensino médio e ela é considerada a abelha rainha do grupo, sabe? Lá da escola. E ela namora com o Bradley, que é um cara da faculdade. Eles namoram uns 2 meses, só que eles namoram à distância. O relacionamento não tem fluído, não tem acontecido como eles esperavam. E é quando há esse rompimento. Só que ninguém do colégio nunca viu esse cara, elas não sabem como ele é, ninguém sabe do seu término e ela está lá sozinha no estacionamento, sem ninguém pra acompanhá-la no baile de formatura. E quando ela avista um cara dentro do carro lendo um livro. Seu primeiro pensamento é por que ele está no baile de formatura lendo um livro? E ela tem a brilhante ideia de se aproximar dele e fazer com que ele seja o seu Bradley, pelo menos naquela noite. E é quando esse namorinho de mentirinha vai começar a desenrolar essa história. E eu gostei muito da forma como a história ocorreu, porque no começo não é citado o nome desse rapaz misterioso. Então tem todo esse mistério, esse envolvimento da Gia também descobrir o nome dele, descobrir mais sobre a sua história. As coisas que vão acontecendo ao decorrer do livro foi bem instigante, bem envolvente, super divertida. É realmente aquele livro leve, clichê, mas que me proporcionou uma leitura maravilhosa. E a segunda dica é um livro que eu li recentemente, li agora em 2022 e foi um dos meus favoritados, e é Imperfeitos, da Christina Lauren. Ai, eu vou panfletar de novo esse livro porque ele é muito bom. A gente tem a Olive, que tem a sua irmã gêmea e que ela está organizando todo o casamento. Até que então há uma intoxicação alimentar no casamento dela. Apenas a Olive e o Ethan que não pegam essa intoxicação alimentar. Primeiro porque a Olive, ela é uma pessoa que não come frutos do mar e o Ethan, ele não é a favor desse tipo de serviço, né, do buffet. E aí, para não perder a viagem da lua de mel, a Olive terá que se passar pela irmã gêmea e tudo mais, porque a irmã dela ganhou essa viagem, não consegue remarcar, não consegue absolutamente nada. O irmão do Ethan, que é o noivo, também tem a brilhante ideia do Ethan indo no lugar dele. O Ethan e a Olive não se gostam, mas eles vão acabar viajando pra lua de mel no Havaí. E é onde vão fingir um namorinho falso e um monte de outras coisas. E é um livro simplesmente perfeito, zero defeitos, porque a forma como tudo aconteceu aqui me conquistou imensamente. Quando a gente fala da Christina Lauren, muita gente remete a livros hots, mas esse livro da autora não tem tanto hot. Existem sim algumas cenas um pouco mais picantes, assim por dizer, mas é um livro realmente bem leve, bem divertido e que a autora focou em outros assuntos mais importantes do que apenas no hot. Então, sou totalmente apaixonada por essa obra. Minha terceira dica é um livro nacional de uma autora que eu amo demais, que é A Invenção de Nós Dois, da Deborah Strogan. Nessa história a gente vai conhecer o Henrique, um jovem rapaz que trabalha na editora ênfase e sempre manteve uma paixão secreta pela sua melhor amiga. Por outro lado, a gente conhece a Paula, uma jovem que está 100% focada na sua carreira, que não tem tempo para relacionamento e é isso, ponto, ela não quer se apaixonar. E é quando ela arruma um emprego na editora ênfase e vai trabalhar junto com o Henrique. E percebe que eles compartilham muitas coisas em comum, principalmente o amor pelos livros. E é quando surge uma situação da qual eu não vou citar, que eles acabam fingindo um namorinho de mentirinha. E aí vocês já sabem como tudo vai acontecer, né? O primeiro ponto que eu quero ressaltar desse livro é que ele fala de personagens que amam livros, já é um ponto que eu realmente amo encontrar em obras. E o segundo é que eles trabalham em uma editora, me deixou realmente envolvida com toda a trama, envolvida com todo o cenário ali da editora, algo que eu sempre me perguntei como seria trabalhar em uma editora, como seria essa rotina. Acredito muito que a Débora soube trabalhar perfeitamente bem esses pontos, então super amei isso. E de uma forma sutil, ela também apresentou alguns pontos relevantes durante a obra. Então, além do namorinho de mentirinha, que é o ponto chave dessa obra, a Débora soube trabalhar perfeitamente bem e me deixou totalmente apaixonada, totalmente envolvida. Esse, sem dúvidas, é um dos meus livros queridinhos da autora e, sério, quem ainda não conhece a escrita dela deveria. Seguindo nessa linha de livros nacionais, eu vou falar de um que eu li ano passado, que é Procura-se o Marido, da Carina Ricci. Ano passado eu me aventurei muito pela escrita
favorita da autora, porque até então eu não tinha lido nenhum livro dela. E Procura-se um Marido foi uma leitura, assim, muito envolvente, muito cativante. Aqui a gente conhece a personagem Alicia, que sempre quis curtir a vida, sempre quis ser livre, viajar pelo mundo e nunca se importou muito com as consequências. E ela tinha um amor muito grande pelo seu avô, e muitas vezes ela deixava de fazer coisas simplesmente por um pedido dele. E quando ele morre, ela descobre que para ter acesso à herança do seu avô, ela precisa se casar. E aí, Alicia começa a ficar realmente desesperada porque ela está sem dinheiro e precisa resolver essa situação. E é quando ela embarca numa situação muito diferente do que a gente realmente esperava, é que ela faz um anúncio no jornal procurando um marido. E vocês já podem imaginar as diversas personalidades que irão aparecer na vida de Alicia. Como eu falei no começo, esse é um dos livros mais envolventes da Carina Ricci. Gostei muito da forma como tudo aconteceu. Claro, em alguns pontos a personalidade da Alicia acabou me deixando um pouco irritada, mas isso é só uma pequena observação, porque a forma como tudo aconteceu, como tudo ocorreu, me deixou muito envolvida com a trama, me fez me envolver muito com o personagem masculino também, virou um dos crushes na época. E sem contar que a Carina me apresentou um plot durante a trama que eu realmente não esperava. Então Procura-se um Marido, sem dúvidas, é um livro que eu super indico. Um outro livro que também não é muito comentado, mas que foi uma leitura maravilhosa pra mim, foi Aliança de Casamento. Aqui a gente vai ter dois personagens que se conheceram dentro do elevador do hotel. E quando acaba a energia, que o elevador para, essas duas pessoas, né, que é o Dre e a Alexa, começam a conversar. E ele descobre que a Alexa estava saindo para encontrar com a sua irmã para comemorar uma grande promoção. E ela acaba descobrindo que ele só quer que o dia acabe, que tudo aconteça, porque ele vai ao casamento da sua ex-namorada, que é com o seu ex-melhor amigo. Situação completamente bizarra, porque eu não iria num casamento assim. Só que o problema é que Dre não tem uma acompanhante, então enfrentar essa situação já é completamente difícil. Imagina sem uma acompanhante. E é quando ele convida a Alexa para participar desse evento com ele. E apesar deles só se conhecerem algumas horas, ela acaba topando porque ela sente uma conexão diferente com ele ali. Sabe aquele livro que a gente já sabe como tudo vai acabar, mas se envolve completamente, se diverte muito? É exatamente isso que acontece com a Aliança de Casamento. Aqui eu achei que a autora apresentou toda a proposta do livro muito bem, ela soube como trabalhar muitos pontos. Eu acabei me envolvendo bastante com a trama e com os personagens, que eu achei eles bem carismáticos. E além de tudo, ela soube também como trabalhar algumas cenas hot. Então é aquele livro sexy, com romance bem divertido e também cheio de desafios. Infelizmente, como eu falei, não é um livro muito conhecido, mas é uma obra que eu super recomendo. Os dois últimos desse vídeo são livros hypados que eu já comentei anteriormente em outro vídeo, comentei já nas minhas redes sociais, mas que também valem a pena estar nessa categoria. Um deles é Uma Farsa de Amor na Espanha. Aqui a gente conhece a Catalina, trabalha em uma empresa em Nova York, mas ela precisa viajar para ir ao casamento da sua irmã. Só que ela não tem um acompanhante, o que é uma situação muito complicada porque a família acredita que ela tem um namorado, porque foi a expectativa que ela criou sobre a sua família. E o que acontece? Ela não tem opção de ninguém para levar no casamento, mas é quando o Aaron, o cara que trabalha com ela, se oferece para isso, candidata a essa vaga. Porém, Catalina e Aaron não se batem muito bem, eles não se gostam muito, e ela reluta muito em aceitar essa oferta. Mas entre enfrentar a família e dizer que ela inventou tudo, que não tem namorado, ou criar um namoro de mentirinha, qual vocês acham que a Catalina seguiu? Com toda certeza o namoro de mentirinha. E é quando Catalina e Aaron embarcam nessa aventura. Eu gostei muito desse livro porque Aaron e a Catalina não se gostam realmente e eles se alfinetam muito. Em alguns momentos a personalidade da Catalina acabou me deixando um pouco incomodada porque parecia um pouco mais infantil, mas ainda assim eu gostei muito do jeito como tudo aconteceu. Quando finalmente a autora explorou o porquê a Catalina odiava o Aaron, eu fiquei realmente brava com a Catalina porque é aquela coisa, né, de tirar conclusões precipitadas. Mas ainda assim eu gostei muito do livro, a autora soube como trabalhar esse namoro falso, soube como trabalhar outros elementos também, e sem contar que ela apresentou numa riqueza de detalhes, o que me deixou com o coração bem quentinho durante a leitura. E por fim, a hipótese do amor. A Olive é uma estudante de doutorado e ela terminou com o Jeremiah por simplesmente não sentir nada por ele. Mas a sua melhor amiga tem uma atração, só que pra que sua amiga se envolva com ele, ela precisa provar que realmente não tem nenhum sentimento ali. E é quando ela simplesmente entra no laboratório de química e beija o primeiro cara que ela vê na sua frente. Super comum a gente fazer isso. O problema é que esse homem é o Adam, o cara mais conhecido por simplesmente fazer as pessoas chorarem sempre. E é quando eles acabam se envolvendo de mentirinha pra que a sua melhor amiga tenha o relacionamento dos sonhos
sonhos com o cara dos sonhos, e aí elas questionam, e o que o Adam vai ganhar por isso? E é quando a gente entende o porquê ele também quer embarcar em um namoro de mentirinha. Eu gostei bastante dessa história, eu achei um livro bem divertido. Em alguns momentos também acredito que a personalidade da Olive não condizia com a sua idade, mas ainda assim foi uma leitura que me conquistou bastante. O Adam, ele parecia muito grosseiro, mas em muitos momentos você percebia o coração bom que ele tinha, então isso me conquistou também. E é como sempre falam desse livro, tem hot. O capítulo 16 é realmente só hot e o início do 17 também. Então é um livro envolvente, um livro divertido, um livro que acaba conquistando muito em cada capítulo e vai agradar bastante para quem gosta de um hot na história. Então para quem busca uma obra para se descontrair, para se apaixonar, super recomendo A Hipótese do Amor. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer os livrinhos que eu apresentei por aqui. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!